Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Que maneira horrível de terminar esta oitavas de final em Wimbledon. Grigor Dimitrov, que vinha fazendo uma de suas melhores partidas na carreira, dominando Jannik Sinner, 2-0, 6-3, 7-5, 2-2 ali no terceiro set, quer dizer, e ele acaba rompendo um músculo que parece ser um músculo que liga o peito ao braço, né? Tipo, no ponto anterior, né, que ele vai fazer um voleio, parece que ele já começou a sentir ali, e depois ali no saque parece que foi embora de vez. Não teve analgésico, não teve massagem, não tinha nada que pudesse ser feito em um tipo de lesão como essa, porque literalmente depois ele fala: eu não consigo levantar o braço. Não consegue jogar tênis desse jeito, não consegue sacar, não consegue fazer tosse, não dava nem para virar canhoto nessa hora. Então, assim, é uma tragédia pro Dimitrov, né? Porque era a chance de conquistar uma das maiores vitórias da carreira dele. É aquela vitória para emoldurar, porque assim, ele estava dominando completamente o Sinner, né? Eu acho que é uma partida assim, o Sinner avança às quartas de final, né? Mas uma maneira muito mais vulnerável do que eu imaginaria, entende? Porque assim, o Sinner não teve desafio de verdade até agora em Wimbledon, até esse jogo. Ele enfrentou o Luca Nardi, que é um tenista ok, mas tudo que ele faz o Sinner faz melhor. Ele enfrenta o Alexander Vukic, que chegou a ter 10 derrotas seguidas esse ano. Aí você tem um jogo dele contra o Pedro Martínez, que é um tenista com tato zero na grama, né? O chaveamento ali acabou sendo glorioso para ele, porque ele enfrentou outro tenista com tato zero na grama na segunda rodada, o Mariano Navone. Aí vai enfrentar o Sinner, não tem menor condição ali de bater de frente. Então o Dimitrov era o primeiro nome que o Sinner teria que pensar minimamente mais o jogo. E a verdade é que o Sinner não achou resposta alguma para a variação do Dimitrov, para os slices que ele estava fazendo, para mudança de ritmo, para subidas de rede. Não tinha solução para o saque, no fundo de quadra não conseguiu ser ofensivo como gostaria. O Dimitrov mexendo ele em quadra deixou ele desconfortável, o Sinner ficou errático. A verdade é, o Sinner não jogou bem hoje. Não teve momentos assim que você pode falar tão bem. No máximo quando ele quebra o Dimitrov ali, no momento que ele sacava para o set na segunda parcial, no 5-4, mas ele é quebrado logo em sequência. Então, assim, o Jannik Sinner viveu uma partida que claramente, assim, tipo, era muito risco de eliminação. Era um risco gigante de ser eliminado pelo fato de que ele não estava jogando nada bem. E assim, nada indicava ainda que ele estava conseguindo uma remontada, entende? Porque ele começou a sacar um pouquinho melhor. Mas assim, um game ruim poderia colocar ele de volta numa situação em que o Dimitrov pudesse vencer. O jogo estava perigosíssimo para o Sinner. E o Dimitrov não merecia isso, né, gente? Eu não sou o maior fã do mundo do Dimitrov. Eu entendo que ele joga um grande tênis, um cara talentosíssimo, né? É um jogador que tem, assim, o repertório de tênis dele é bem completo. Eu acho assim, ele tem até mais chances na grama contra o Sinner do que tem em outras superfícies, porque para mim a grande dificuldade do Dimitrov é em trocas no fundo de quadra gerar muita velocidade dos ataques dele. Ele só consegue fazer isso normalmente nas bolas mais claras de definição, né? O jogo dele às vezes fica um pouco mais lento, né? E assim, o backhand dele acaba sofrendo um pouco mais, não à toa ele apela mais para os slices por causa disso, né? Porque abaixando a bola ele consegue tirar mais ofensividade do Sinner. Lá em Miami não funcionou dar slice contra o Sinner, mas a verdade é que funcionou muito bem para o Grigor Dimitrov na grama, porque a bola fica muito baixa, o Sinner joga muito reto. E aí, jogando muito reto, ele não vai conseguir ter precisão daquele jeito. A única maneira dele fazer o jogo dele, não cometer tantos erros, é tirar a velocidade do jogo, porque a bola está baixa demais. Só que, assim, quando ele deixa o jogo mais lento, ele coloca o Dimitrov na partida. Então, assim, taticamente falando, foi um banho do Dimitrov em cima do Sinner. E é muito triste que ele não pôde ter a chance de vencer o jogo. Porque assim, 2-0, 2-2, Sinner claramente ali sofrendo, não conseguindo jogar da maneira que gosta. É um jogo que assim, caminhava para uma vitória do Grigor Dimitrov, e ele abandonar por lesão desse jeito é muito triste mesmo, né? É o tipo de coisa assim que um atleta na idade dele, né, já é o Grand Slam 59 da carreira dele, né? O Dimitrov é um cara de altos e baixos, para você ter ideia, 7 vezes apenas ele foi até as quartas de final. Você podia ser a quartas de final número 8 da carreira do Grigor Dimitrov. Então, é um negócio, se bobear, o próprio Sinner, o próprio Alcaraz já tem mais quartas de final em Grand Slam do que o Grigor Dimitrov, né? Já é um atleta com mais de 30 anos de idade. Então, a questão é um cara de altos e baixos, mas essa é a chance para ele, entende, né? O Sinner vai ter
várias outras chances, dezenas de outras chances em grandes slams, talvez mais de uma dezena aí no Wimbledon, entende? E o Dimitrov poderia talvez ser a última chance. Ele começou o ano mal, as lesões estão ficando piores, né? Ele já tinha abandonado, tanto no Australian Open como em Roland Garros por lesão. Mas ele abandonou lá na primeira rodada. Ele não deu tempo de fazer algo extraordinário que fizesse a gente lamentar o IC de hoje, né? Porque, como eu disse, 2 sets a 0 contra o Sinner, jogando melhor, e ele abandona. E aí, assim, ele fica no IC se ele ficasse saudável até o final do jogo. Será que ele ganhava? E esse é o IC que machuca muito, né? Será que eliminaria o número 1 do mundo nas oitavas de final? Quando todo mundo pensa que só o Alcaraz pode bater o Sinner, como todo mundo pensava, o Djokovic talvez tenha alguma chance, o Dimitrov não tenha nada para fazer, o cara tá lá 2 sets a 0 acima do cara, né? Tipo, não é todo mundo que faz isso. Inclusive, se a gente para pensar, é a primeira vez que isso acontece com o Sinner, de estar 2 sets a 0 abaixo numa final, desde o Australian Open ano passado contra o Medvedev, entende? Tipo, lá ele conseguiu até virar, mas era um contexto ainda diferente. Lá, por exemplo, o Medvedev teve a chance de continuar no jogo, né? O Dimitrov não teve isso. Então, terrível. Terrível o que a gente presencia. Não, é um jogo que não merecia acabar desse jeito, principalmente pro Dimitrov, porque ele merecia ter a chance dele de vencer esse jogo, né? Se vencesse ou não, a gente não sabe, mas acabar sem ter essa chance lesionado é terrível. E o Sinner avança as quartas de final desse jeito, né? Mas que jeito ruim de avançar, né? Com a lesão do cara, perdendo por 2 sets a 0. E assim, não vai ser tão diferente. Vai ser bem diferente, obviamente, com o Shelton, né? Mas o Shelton também é um cara que varia, né? O Shelton também é um cara que sabe usar slice. O Shelton tem ótimos golpes de definição. Então, assim, eu não vou dizer também que, tipo, mudou tudo pro Sinner. Tem coisas para ele se preocupar nesse jogo contra o Shelton, mas mais do que isso, né? Tipo, antes de pensar, eu não deveria ser desse jeito, mas antes de pensar no Shelton, né? Esse é um jogo que mexe a cabeça, possivelmente, do Alcaraz e do Djokovic, no aspecto de que, olha, é mais vencível do que a gente pensava, né? Porque, assim, o que o Dimitrov fez hoje, o Djokovic é plenamente capaz de fazer. Alcaraz, idem, né? Se o Dimitrov hoje abrir 2 sets a 0, com as características de jogo que ele tem, nada impede o Djokovic e o Alcaraz de fazerem o mesmo, né? Tipo, essa partida dá, sim, vulnerabilidade ao Sinner, porque ele não se sentiu confortável em quadra, ele não conseguiu procurar uma saída. Eu acho que esse tem sido talvez a grande dificuldade do Sinner na carreira dele. Ele é um cara que, pela maneira que ele impõe o jogo, ele construiu uma persona de tênis que ganha um monte de jogos, né, atropela um monte de gente, mas quando acontece, não são muitas ocasiões de fato, mas nessas raras ocasiões que ele sente dificuldade, ele tem dificuldade mesmo de procurar uma solução, entende? De sair um pouco da caixinha, né? Então, assim, o jogo de hoje mostra que a partida contra o Djoko, contra o Alcaraz, olha, não dá para cravar um favoritismo grande para ele, não. Eu acho assim, eu falei de novo, os 3 primeiros jogos dele foram muito acessíveis, foram muito tranquilos para ele, e hoje era o primeiro grande teste. E às vezes você tá jogando contra tenistas que facilitam muito sua vida porque não tem recurso para te incomodar, é ruim, porque você chega lá numa rodada que realmente é perigosa, e aí na hora de ser testado de verdade você não consegue acompanhar o ritmo. Eu acho que isso aconteceu com o Alcaraz ano passado no Australian Open. Ele estava com uma caminhada tão tranquila até as quartas de final, que na hora que ele foi enfrentar o Zverev, entende, né, que era obviamente um nível de tenista muito acima do que ele estava enfrentando até aquele momento, né, ele ficou chocado. Ele viu um jogo que assim, não estava só passeando. Aí do nada, quase que o cara perdeu 6-3, 6-3, acho que é 6-1, 6-3, 6-3. Quase que isso foi o placar daquele jogo, né? Ele conseguiu virar o terceiro set, mas no final é aquele negócio, tinha uma montanha grande demais para escalar e não conseguiu. Então, assim, começar o torneio igual o Fritz começou, com aquelas pedreiras em todo lado para avançar até as quartas de final como ele fez, tem seus custos, mas tem suas vantagens. O tênis que o Fritz está jogando agora é de muita qualidade, né? Porque ele já foi exigido a elevar o nível logo nas primeiras rodadas, porque senão eu já dançava e se juntava a todos os cabeças de chave que caíram no torneio. Então, assim, o Sinner, ele não foi testado de verdade, jogou no piloto automático, jogou numa maneira que, assim, nunca teve que sair da zona de conforto. Hoje teria, e infelizmente a gente não teve nem a oportunidade de ver como ele sairia desse problema, porque infelizmente o Dimitrov machuca e não me parece uma lesão que se recupera rapidamente. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe Grigor Dimitrov, que ele possa voltar às quadras o quanto antes. Até porque hoje é uma demonstração que ele ainda tem a gasolina do tanque para
aprontar as suas contra os melhores da atualidade. Então, gente, para esse vídeo é isso. Até a próxima.